Tendo em conta as últimas notícias eu vi do Gamers Nexus, Lian Li já sabia há mais de um ano que havia problemas com o Galahad e nunca tinha call, continuo a recomendar o Galahad. O que está aqui em causa é o primeiro Galahad que, pelo que eu vi, não sei se foi no canal dele, não me recordo, pelo que eu vi, algumas unidades, uns lotes específicos da primeira versão do Galahad podem acumular aquela gosma. O problema típico dos watercoolers está a ficar cada vez mais comum. E eu instalei várias vezes o primeiro, Galahad, e nunca encontrei esse caso. Portanto, é provável, mas que eu me recordo, houve 2 de vocês que comentaram aqui que tiveram que mandar para a garantia. Portanto, parece que bate certo o facto de ser só a primeira versão e ser só um lote específico da primeira versão. O facto de Lian Li não ter proativamente anunciado isso, óbvio que eu acho acho mau, como é óbvio. Acho que todos, quando sabem, deviam proativamente solucionar isso. Agora, se eu continuo a recomendar, sendo pragmático, sim, porque primeiro o V1 já não existe há muito tempo e se existir é um lote velho que está pousado em armazéns. Tem sido sempre o V2. Com o V2 não tenho memória de ver um e também já o instalei montes de vezes. Não tenho memória de ver um com problema. Portanto, acho má ideia eles não terem dito proativamente. Por outro lado, o pós-venda, o suporte a Lian Li ainda é dos melhores que existe de todas as marcas mesmo. Apesar de tudo. Portanto, sim, continuo a recomendar o Galahad, o V2 especificamente, a não ser que se descubra que há algum problema crónico. Então aí nunca recomendo, porque assim, imagina que vai haver um lote do V2 que tem esse problema. A Lian Li tem um suporte fantástico, mas não deixa de ser fodido tu teres teu PC parado. Nem que tenhas a melhor experiência possível, que é, vais à loja, olha, está fodido e eles dão-te um novo no momento. Ainda assim, tu tiveste que o desmontar. E tiveste que ir à loja e tiveste que voltar a instalar. Portanto, sempre que há um problema com um que eu tenho a certeza que é crónico, eu nunca recomendo esse watercooler, por muito bom ou muito mau que seja. Já aconteceu até com o da Arctic. Enquanto eu não tinha a certeza que tudo o que estava à venda era já do novo lote, eu não recomendei o da Arctic, apesar de ser um dos melhores de sempre, não é? Pelo preço. Só pela inconveniência. O que me incomoda não é isso. O que me incomoda no meio disto tudo é que a AIO é uma coisa que tem muitos anos e continua a haver problemas básicos com a AIO. A ciência devia estar descoberta. Agora o que aconteceu? Foi os que passaram pela segunda ronda de não sei o quê, que tinha flux e que não foi bem limpo, mas só aconteceu aos que passaram. Acontece, o que é certo é que tem acontecido com diferentes versões, com diferentes fabricantes, diferentes modelos, no mesmo modelo, diferentes lotes, tem acontecido por aí fora. E começa a ficar um bocadinho frustrante. Por exemplo, eu ainda não peguei, mas daquilo que eu vi preliminarmente de outros a testar, portanto, quero ter eu a certeza, mas não está a restar grandes margens para dúvidas que o novo watercooler campeão, principalmente pelo preço, é este. Mas será que isso vai acontecer? Como é que uma pessoa sabe? Daqui a uns meses. Eu posso testar para comprovar que realmente o que eu encontro é aquilo que outros estão a encontrar, que ele é simplesmente top e ainda por cima custa pouco. Este especificamente, o LT, não o LS, acho que é S que se chama, LS, é especificamente este. Pelo que eu percebi, ainda não peguei nele, é a minha ressalva, outra vez. Um dos fatores para ele ser extraordinariamente bom e muito melhor, até que alguns custam bem mais, é o facto do radiador ter mais densidade. Aqui estas coisinhas estão aqui aos S, ok? Em vez de estar assim, está assim. Percebes? É muito mais denso. Obriga-te a utilizar ventoinhas mais fortes, obrigatoriamente, porque quando o radiador é mais denso consegue dissipar melhor, mas se as ventoinhas não compensarem o aumento de pressão, pode ser pior a emenda com o soneto. Aparentemente as ventoinhas incluídas são fantásticas para isso, portanto está ótimo, e se com caso umas que sejam ainda mais fortes, melhor ainda, não é? Agora, comprovando-se que realmente é o novo campeão dos campeões,
Esquece lá o da Arctic, esquece o Dalian Lee. O Dalian Lee nunca foi campeão em nada. Ele só era bom, não era estupidamente caro e esteticamente é raro alguém não gostar. Então era uma combinação fixe. O Dalian Lee não era o melhor, mas era bom. Não era muito caro, mas nem era muito barato. Era ali um preço ok. Esteticamente, pá, é fixe. Mas é subjetivo, depende de cada um. Eu continuo a achar o Galahad provavelmente mais bonito para mim. E não precisa de software manhoso para controlar as rotações. Usa o software se quiseres controlar os RGBs. Mas se não quiseres controlar o RGB, não precisa de software nenhum. Cá há watercoolers que para controlar, por exemplo, a bomba precisas obrigatoriamente de software, que eu acho chato. Mas será que este tem algum problema? Como é que eu sei? Uma pessoa nunca vai saber. Quer dizer, vamos saber. Se ele realmente começar a vender que fode e começar a haver muito RMA dele daqui a 6 meses, logo veremos. Se as marcas proativamente, como fez a Arctic, por exemplo, alertassem para isso, era fantástico, mas não vão fazer isso. A regra é não fazer isso. E depois há o exemplo pior deles todos, que é como, por exemplo, aconteceu com este MSI. Pois eu admiro-me que a MSI nunca me dá absolutamente nada, não é? Mas o meu principal cliente são vocês. Onde é que está? É a primeira versão deste watercooler, que tinha problemas há montes de tempo. E que eu alertei, atenção que eles estão aqui que nem tortos. A versão 1, a versão 2, não faço a mínima ideia. Primeiro a MSI negava que existia o problema. Quando não havia hipótese de negar, disse que era só talvez algumas unidades específicas deste lote nesta região. Depois viu-se que afinal é muito mais abrangente. Basicamente eles queriam negar o recall. Quer dizer, eu não digo recall, mas por exemplo, uma coisa boa de se fazer quando há um problema, que alguns fabricantes fazem isso, é quando se sabe que o produto tem um problema crónico, mesmo que ele ainda não tenha defeito, eles trocam-te, não é? Como fez a Arctic. Se tu tiveres aquelas unidades que estão marcadas, que vê-se pelo número de série, não sei se a Arctic ainda tem no site deles a ferramenta para tu identificar se o teu tem. Ok, este produto pode ainda não ter dado defeito, mas eventualmente vai dar. Eles oferecem-te logo uma solução. Podes simplesmente mandar para lá e eles mandam-te outro, ou fazem a troca daquela borrachinha, que naquele caso era só o vedante que dava o problema. Podem-te mandar para ti o vedante e tu fazes a troca para não teres que enviar, percebes? Davam todas as opções. Como é que te dá mais jeito a ti? Pronto, então fazemos assim. Ou então, simplesmente ignoras, se der problema, tens a garantia de sempre. O que a MSI queria evitar era isso. Então, forçadamente, lá disseram, ok, se tu tiveres esta unidade e tal, dentro deste lote, nós até trocamos e tal, mas os outros lotes também têm problema, mas nós não admitimos que tem problema, então tens que esperar que ele avarie, e se avariar nós damos-te outro, e que isso ouvia acontecer aqui, algumas vezes, damos-te outro, e depois o outro passado 2 ou 3 meses tem o mesmo problema, e eles dão-te outro, e tu andas nisso, que é uma palhaçada, não é? Se for da Gigabyte é a mesma coisa, porque a Gigabyte já deu provas que quando algum produto, e que a Gigabyte é uma das marcas que tem produtos mais top, mas também tem produtos que dão defeito, como acontece com todos. E a Gigabyte foi o ridículo que foi com as fontes, negou o problema até ao fim, pôs a culpa a quem fez os testes, e depois ao fim de lá muito tempo, ok, pode ser que haja aqui um defeitozito qualquer, pronto. Quando aconteceu agora, está a acontecer agora com as motherboards, quando já passou a fase de toda a gente a tirar as culpas à ASUS, e já se está a perceber que o problema não é exclusivo com as boards da ASUS, coisa que nós já estávamos aqui a dizer ao tempo. O pior exemplo foi o da ASUS, mas está a acontecer com motherboards de todas as marcas, não é exclusivo da ASUS. O pior exemplo foi da ASUS, o pior caso, mas não quer dizer que por ser outro fabricante que o teu processador não vá queimar, não é? Se tiver com aquele socket, pronto, não interessa. Agora que foi, tem sempre um delay. Nós aqui andamos sempre em cima do acontecimento. Um gajo consegue apanhar os casos antes de eles serem mediáticos.
Mas agora que já se descobriu que, por exemplo, as da Gigabyte também têm esse problema, o que é que a Gigabyte fez? Andou a negar até à última, ou ainda está a negar, as culpas em quem testa, outra vez a mesma coisa, outra vez. Gigabyte, a tua motherboard, dependendo da versão e dependendo da BIOS, tem o mesmo problema. Manifesta-se de forma diferente, mas vai dar ao mesmo. Vamos ver quando e se tornar mediático que as bordas MSI têm o mesmo problema, porque também tem, que eu já vi, também tem alguns modelos com algumas BIOS, com alguns kits de RAM, whatever. Isto tudo para chegar à conclusão dos watercoolers. Por exemplo, este novo da NZXT, o Kraken, eu acho lindíssimo. Aliás, que há duas versões, não é? Há o Kraken e o Kraken Elite. Eu acho fantástico, acho lindíssimo. Esta é já a nova versão, porque agora é só Kraken. Não tem Kraken X, é Kraken ou Kraken Elite. Eu acho lindíssimos. Os watercoolers da NZXT sempre foram bons. Que eu me recordo, pá, não sei que haja uma versão antiga, sempre foram bons para caralho. Um bocadinho mais caros, mas vai ter algum... É que já estamos na fase onde quando um watercooler é bom, eu até tenho medo de o recomendar. Porque, ok, tens garantia. Olha, se for com uma garantia da MSI, não vale nada. Porque eles dão-te outro, sim, aí temos de ser justos. Os casos que eu vi que deram problemas e foi ativada a garantia, tiveram o novo, mas não quer dizer que o novo não vá ter o mesmo problema e passava a ter. E tu ias lá outra vez, não é? Outra vez, ativar a garantia, instalar o novo e rezar que aquilo já fosse corrigido, e se não foi, vais a ativar a garantia por uma segunda vez para ter o terceiro. Bom, não sei, olha, usem air cooler, e eu sei que o air cooler, se tiverem medo disto, não é? Usem air cooler. Se o air cooler não for tão bom como o water cooler, porque o melhor air cooler nunca é tão bom como o melhor water cooler, até ver. Ainda assim há air coolers que aguentam muita coisa e ou esperas que ele aqueça e faça downclock, ou afinas à mão para ele não chegar a aquecer tanto. E tanto com processadores Intel como AMD, as perdas de desempenho podem ser muito pequenas, principalmente a jogar, chegam a ser até nenhumas, se tu des só um toquezinho para limitar ali a temperatura, ou limitas um bocadinho o consumo, ou o clock, ou metes mesmo um target, que atualmente parece que nos Ryzen 7000 está a funcionar bem, no passado estava a funcionar mal, encontrei alguns casos que não funcionava bem. Tu metes simplesmente um limite, metes ali 80 graus, marcas o número, 80 graus, e ele nunca vai passar de 80 graus, a não ser que metas clock fixo. Okay? Se tiveres o clock dinâmico, o padrão, não é? Marcas ali 80. Ele nunca passa de 80 e ele baixa o que for necessário. Quando chega aos 80 vai baixando gradualmente o clock para não passar de 80. Arrefece, aumenta um bocadinho, aquece, diminui um bocadinho, pronto, e não passa dali. Podes fazer isso com um air cooler.